E encerrando a nossa maratona de nutrição aqui no podcast, eu nascia, vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a nutrição comportamental. Para você que ainda não está inscrito no nosso podcast, é só se inscrever, clica aqui para poder receber toda semana os nossos conteúdos. Aqui a gente conversa com os alunos, com os professores, com os personagens, com os parceiros. E a nossa conversa de hoje é com a nossa aluna e nutricionista, a Mariana Pereira, que é especialista em nutrição comportamental. Mariana, prazer enorme receber você aqui. A gente tem hoje um bloco inteiro gravado sobre nutrição, já falamos sobre nutrição funcional, sobre nutrição anti-inflamatória, falamos sobre estratégias para emagrecimento. E para finalizar com chave de ouro o nosso dia, o nosso tema é nutrição comportamental. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos ouvindo. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua especialização, sua carreira, enfim. E depois a gente vai mergulhar nesse tema super interessante de comportamento. Claro, obrigada, Mônica, pelo convite. Prazer estar aqui. Minha trajetória na nutrição começou em 2007, né? Eu me formei na Universidade Federal de Alfenas. E eu já atuo há 15 anos em consultório, em atendimento com os pacientes. E, na verdade, eu me especializei ao longo desse tempo em diabetes, né? Toda essa parte que engloba as alterações do sistema endócrino, do funcionamento do nosso sistema hormonal. E a nutrição comportamental, ela permeia tudo isso, porque depois da gente respirar, o que a gente mais faz ao longo da vida é comer. Então, é um comportamento que a gente precisa entender e alinhar com a nossa rotina, com os nossos hábitos e também com as nossas secreções hormonais, com as flutuações, em como toda essa orquestra de hormônios do nosso corpo funciona, né? E também permeia as nossas relações. Então, esse comportamento, ele vai por muitos lugares. Então, como eu disse, já estou há 15 anos nessa trajetória, recém-chegada aqui em São José dos Campos. Hoje eu faço pós-graduação no HC, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, em endocrinologia. Então, tenho aprofundado cada vez mais esses estudos e espero poder colaborar, né, com o nosso tema hoje e também com o acompanhamento aí dos nossos alunos, dos nossos convidados, para o nosso desafio. Mariana, vamos então começar falando um pouquinho mais sobre hormônios, né? Quais são os principais hormônios envolvidos nesse processo de nutrição, de alimentação, de ganho de peso, perda de peso, enfim, né? Vamos colocar assim, porque eu imagino que tudo que a gente vai falar a seguir tem a ver com isso. Exatamente. Né? Você tem que construir uma base sólida e se as pessoas entenderem como que é esse sistema hormonal, claro que são aulas e aulas, mas de uma maneira bem resumida, como que isso funciona, para depois a gente discutir justamente as questões de comportamento que vêm em função desse comportamento dos hormônios, né? Perfeito, Mônica. A gente pode, como você disse, de uma forma bem resumida. E numa linguagem simples. Exato, e numa linguagem bem simples, os principais hormônios, insulina e glucagon, que têm funcionamentos opostos. Então, a insulina é o hormônio que se eleva pós ingestão, principalmente de carboidratos, tá? Também existe secreção de insulina com o consumo de gorduras e proteínas, mas num pico menor. Mas quem sinaliza para o nosso corpo que acabou de chegar um combustível, né, é a insulina. E a função principal dela é pegar esse combustível e transportar para dentro das células. Então, ela é a nossa maior sinalizadora do nosso nível de combustível, se assim a gente pode dizer, para o corpo. Então, os picos e as quedas, e nas quedas a gente tem a secreção do glucagon, que a gente chama que é o antagônico, né, o que faz o papel contrário dela. Então, nos picos e nas quedas, a gente também vai sinalizando outros hormônios, que grelina e leptina, que também são outros hormônios que conversam com essa flutuação. Então, que são hormônios que sinalizam para a gente a percepção de fome e saciedade. Então,
qual é o momento que eu devo começar a comer e qual é o momento que eu preciso parar de comer. Então, é uma grande orquestra, né, que funciona cada instrumento tocando ali à sua maneira, mas todos numa mesma música, numa mesma toada e se conversam. Então, se eu pudesse eleger, a gente falaria da insulina e da leptina, que são os dois principais, que é o hormônio que sinaliza a nossa refeição, o pós-refeição, a ingestão desse carboidrato, desses macronutrientes, e a leptina, que sinaliza também essa percepção de saciedade e o quanto a gente precisa comer ou não. Eu acredito que desses dois, o mais conhecido do público em geral seja a insulina. Exato. Até porque é um conhecimento mais generalizado de que a falta da insulina leva para a diabetes. Exato. Então, a pessoa que tem pouca insulina, que fabrica pouco ou que não consegue fabricar, ela não vai conseguir fazer com que aquele alimento todo que está na circulação sanguínea passe para dentro da célula. É isso, numa linguagem bem simples? É isso. E isso a gente está falando do quadro de diabetes, né? Onde existe uma dificuldade ou uma ausência nessa produção. Mas considerando uma pessoa que não tem diabetes, essa secreção de insulina normal e essa ação de insulina normal, a maneira como ela flutua e como ela é secretada, também impactam no nosso ganho de peso ou não, no quanto a gente armazena esse nutriente que acabou de chegar ou não. Então, por exemplo, agora, depois de um livro que é A Revolução da Glicose, né, que viralizou aí recentemente, eu costumo brincar que o pessoal descobriu a roda, que é uma coisa que na bioquímica a gente estuda já há muitos anos, que é qual é o papel que essa flutuação da insulina no nosso corpo tem no ganho de peso, no acúmulo de gordura do nosso corpo, né? Então, a gente sabe que a velocidade com que a glicose é absorvida no nosso organismo, no nosso intestino, né, para alcançar o sangue, vai definir o quanto de insulina a gente vai liberar de uma única vez. Então, qual é o pico de insulina que vai ter? E quanto maior esse pico, quanto maior a quantidade de insulina que a gente libera de uma única vez, o que eu sinalizo para o meu corpo? Nossa, eu tenho muito combustível disponível. Então, o hormônio, a gente tem que lembrar que eles são mensageiros, eles sinalizam coisas no nosso corpo. Então, quando eu tenho uma quantidade muito grande sendo secretada no meu sangue ali, o meu corpo percebe e fala, bom, eu tenho muito combustível disponível. Então, já que eu tenho muito disponível, eu vou guardar um pouquinho para uma hora que precisar. Porque o nosso corpo, ele trabalha como para proteger a vida. Esse é o primeiro objetivo. Então, o que a gente puder guardar, o que a gente puder armazenar, o que a gente puder se precaver, o nosso corpo funciona dessa forma. Estou em fartura, vou encher a minha despensa. Vou colocar na poupança. Vou colocar na poupança. Tá sobrando dinheiro, eu vou guardar para um momento que eu precisar. Então, a gente guarda, inicialmente na forma de glicogênio, né, que é essa glicose, só que esse glicogênio tem um estoque limitado, que uma vez que a gente limitou, a partir daquilo a gente vai guardar de outras formas. Então, é como assim, pus na poupança, mas eu só posso guardar R$100. Terminou, então eu vou começar a aplicar em outras coisas, modificar esse jeito de guardar. Então a gente vai transformando em gordura e armazenando no tecido adiposo. E cada pessoa vai armazenar de uma forma. Na gordura visceral, na gordura subcutânea, que é embaixo da pele. A visceral é aquele tecido que fica protegendo, né, os nossos órgãos vitais, especialmente o fígado ali. Então cada pessoa, a depender do seu biotipo, da sua tendência, vamos assim dizer, da sua genética, vai guardar isso de uma forma diferente. É só olhar para a vovó, para a titia, para a mamãe, aonde que estão aqueles depósitos de gordura e mais ou menos a gente sabe que é para lá que vai. É mais ou menos para lá que vai, né? Então a gente já tem uma ideia de como é a nossa predisposição genética. Nós estamos fadados a isso, claro, obviamente. Claro. Mas a gente isso ajuda, Mônica, a gente também a criar metas reais com o nosso corpo, né? Às vezes eu desejo ser de uma forma, modular o meu corpo de uma forma, e a minha genética, a minha estrutura natural, ela é diferente. Então, isso também ajuda a gente a se entender, isso está um pouco dentro da nutrição comportamental também. O que é o meu corpo e como as coisas se conversam com quem eu sou de verdade, né? Mariana, então, pelo que você está falando, cada vez que a gente gera um pico de insulina, supostamente a gente está guardando gordura, acumulando gordura. Supostamente, porque
A chance disso acontecer é maior. Exato, porque assim, a coisa é muito mais complexa do que Claro. isso. Esse é um dos sinalizadores, né? Tudo bem que o guardar a gordura, armazenar esse combustível na forma da gordura vai depender de muitos outros fatores, Sim. especialmente o quanto de calorias consome ao longo do dia, a porcentagem de massa muscular que essa pessoa tem, mas pensando na insulina, sim, quanto mais pico a gente gera, mais a gente sinaliza que parte disso que chegou, eu posso guardar, porque eu tenho demais. E aí o que acontece? A insulina, ela vem de uma vez, ela atua muito rápido, porque ela fala, bom, então vamos dar um jeito de tirar toda essa glicose daqui, porque a gente precisa normalizar esses níveis, né, o mais rápido possível, que é o equilíbrio do corpo. Eu normalizo e ela cai. Então eu saio de um pico e rapidamente eu venho para um vale. Nesse vale é onde a gente libera o glucagon, que é um antagônico, que é o oposto dela. E o glucagon sinaliza fome. Então, essa coisa da gente come, faz o pico, faz um pós, cai. Aí eu sinto fome, eu belisco de novo. Aí eu sinto fome de novo. Então, todas as vezes que a gente consome carboidratos de rápida absorção, pouca fibra e pouca proteína, nessa refeição que a gente chama de refeição mista, a gente tende a fazer picos mais elevados de glicemia, logo picos mais elevados de insulina, e a queda posterior ela é muito rápida. Ou seja, eu vou ter fome logo depois. Logo depois. Então, e aí eu acumulei aquela gordurinha e logo já estou com fome para fazer isso de novo. Para fazer isso de novo. E isso vai gerando esse movimento de cascata, né? Que eu sempre tô com fome, eu não consigo perceber mais o que é fome, o que é saciedade. Às vezes eu acho que eu sou ansiosa porque eu tô o tempo todo querendo beliscar. Então eu falo, né? Vamos colocar tudo na mesa? O que é ansiedade? O que é a sua fisiologia, a sua bioquímica? Para a gente entender se também tem algo do seu comportamento e das suas escolhas que podem regular melhor essas secreções hormonais para que as coisas fiquem a seu favor. Né? Então, eu vou comer um prato de macarrão no meu almoço. Não tem problema nenhum com o macarrão. O problema é a questão de eu não ter nenhuma fibra junto, nenhuma salada, nenhuma proteína, e eu tenho só aquela fonte de carboidrato pura. Quando eu tenho só o carboidrato, a minha tendência é comer mais. Porque a minha percepção de saciedade ela vai acontecer só quando eu dilato a parede do meu estômago. Então, eu preciso de um grande volume. Fora isso, ela vai absorver rápido. Daqui a pouco eu já estou com fome. Agora, se a gente muda isso para uma refeição que vem acompanhado desses outros elementos que ajudam a diminuir o tempo de esvaziamento gástrico, aumentar essa percepção de saciedade com a mastigação, com a dilatação do estômago por outros, né, pela fibra especialmente, que ela cola lá na parede do intestino, vai todo mundo passar, todo esse carboidrato aqui vai entrar, essa glicose, mas vai um de cada vez. E aí eu não faço esses picos de insulina, eu consigo ter uma curva mais achatada, e as coisas, essa percepção de saciedade, ela dura mais tempo, a sinalização de guardar essa gordura indevidamente, ou não indevidamente, né, mas sem necessidade, também não acontece. Então, a gente começa a regular a conversa desses hormônios no nosso corpo. E aí é onde o nosso comportamento ele pode ser alinhado. Que interessante. Então, aquelas pessoas que falam, eu como muito porque eu sou ansiosa. Na verdade, se ela tiver mais critério, ou se ela for um pouco mais seletiva, ou se ela conseguir escolher melhor os alimentos, de repente isso nem vai causar tanta percepção de ansiedade. Exato. Tem o quadro... Porque essa fome ela é muito confundida, como você disse, com ansiedade, né? Ela é muito confundida com ansiedade, ela é muito confundida com cansaço, ela é muito confundida com vários aspectos que são naturais do nosso corpo. E a gente coloca todo mundo no mesmo saquinho. E é uma resposta hormonal que vem em função das escolhas alimentares que eu fiz. Exatamente, é isso? Exatamente. Então, obviamente que um quadro de ansiedade clássico, né, que tem toda a sua complexidade, é outra coisa. Mas essa fala, né, que a gente escuta muito banalizada, eu sou muito ansioso, eu como assim... Porque a percepção é muito parecida. Exato, porque a percepção é de independente da causa, né? Independente, é uma percepção de urgência, uma percepção de eu preciso resolver isso agora, eu preciso ou relaxar, porque o que acontece? Quando você está na queda dessa glicose... O seu cérebro primitivo aqui, né, ele fala, me dá energia, me dá combustível, eu preciso continuar funcionando. Então,
esse comportamento um pouco primitivo mesmo, né? Ele vem desses picos e quedas. Então, pode ser muito confundido. Não é incomum, depois de um papo, né, numa consulta, que a gente vai perguntando, mas como que é isso? Como que é aquilo? E a pessoa vai colocando, olha, vamos tentar uma estratégia diferente? Olha, impressionante como agora eu fico mais calma, impressionante como agora a minha fome é muito menor, como eu belisco menos, como eu fico mais tempo com essa sensação de saciedade. E, obviamente, você perde peso, porque você sai desse lugar de fazer um excesso de caloria e desse sobe e desce de hormônios, né? Então, sim, pode até amenizar esses quadros. Né? Quando a gente regula bem a alimentação, você sai para um estágio um pouco mais relaxado. E aí você consegue ter a clareza da percepção. Sim. Aí você consegue dissociar o que é aquela fome, né? A necessidade do alimento mesmo, ou se é uma ansiedade talvez causada por outros fatores. Isso, e assim, o alimento, né, a alimentação em si, Mônica, ela tem, eu falo que ela é um polvo, né, com muitos tentáculos, assim, com muitos braços. Então, para além da função nutricional, né, a função da saúde, de manter o corpo saudável, ela tem uma função social, ela tem uma função emocional, ela tem uma função cultural, religiosa. Então, ela diz, o alimento e a alimentação em si, a nutrição em si, ela desempenha muitos papéis, né? Então, quando a gente está nesse bololô, né, onde tudo é muito confuso, onde a gente não consegue ter uma clareza, especialmente dessa fome, dessa saciedade, confunde com essa ansiedade, tudo fica mais difícil, porque a gente tende a ir para os extremos. Nossa, eu quero participar das coisas, eu quero participar dos eventos com os meus amigos, mas eu também quero perder peso, então eu vou para um outro extremo que é de uma restrição absoluta, e aí depois eu vou para outra ponta que eu solto todo esse comportamento. Então, quando a gente conhece um pouquinho, né, dessas estratégias, a gente consegue transitar por todos esses lugares, por todos essas balancinhas, né, esses braços que a alimentação representa, com muita leveza. Então, eu posso participar de um almoço de final de semana na casa da minha família, na casa da minha avó, que tem o bolinho de fubá, que tem o pãozinho de queijo que eu gosto, mas de que forma? Eu tenho a minha vida social e como que eu me comporto? Eu sei que eu vou passar e vou para um evento que vai me desafiar no que diz respeito aos meus objetivos de alimentação. Então, me propus a perder peso, me propus a melhorar, e eu sei que eu estou indo para uma festa que vai ter uma oferta, e aquilo vai me desafiar nas minhas escolhas. Como que esse conhecimento ajuda? Como é que as combinações do que a gente faz ali, a partir do que é oferecido, e que a gente não tem controle, né? Quando o outro oferece, a gente vai usar desses recursos para equilibrar. Então, como que eu misturo? Como que eu monto? E aí, quando a gente está com essa percepção mais aguçada da gente, o nosso comportamento ele fica mais adequado para os objetivos que a gente tem. Eu acho que a questão cultural e a questão da memória afetiva são terríveis nesse aspecto, né? Sim. Porque já desde pequenininho a gente vai nas festinhas de aniversário e tudo ali tem uma bomba de açúcar. O bolo, são os docinhos, o refrigerante, enfim, aquilo que é festivo, aquilo que é bom, aquilo que a gente comemora está sempre associado com muito açúcar. Com muito açúcar, com muita gordura. E a gente cresce num ambiente desse, e depois todas as celebrações de qualquer coisa estão sempre em volta da mesa, em volta da comida, e novamente o doce ou a gordura com um papel ali muito, muito forte, né? Muito forte. Por outro lado, Mônica, isso é muito legítimo, né? E tem o seu lugar. Eu acho que talvez a gente consiga achar qual é o lugar disso na nossa vida. Porque uma coisa é a regra, outra coisa é a exceção. E também, como é que a gente se comporta na regra? E como é que a gente se comporta na exceção? Eu tenho uma amiga que tem uma frase que é maravilhosa. Ela fala assim: o que importa não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que você come
que importa realmente é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Exato. Então, se você tem uma alimentação saudável, um bom hábito, tudo bem, você durante uma semana ou durante algumas festas se permitir sair fora, mas a regra tem que prevalecer, né? Sim, e mesmo nesse lugar, né, que essa frase clássica entre o Natal e o Réveillon, que é a preocupação da maioria das pessoas. Nossa, eu vou comer muito. Meu Deus, o que eu vou fazer? Então, assim, até nesses momentos onde a gente é exposto a muita comida, muita fartura, a gente consegue fazer escolhas equilibradas e inteligentes partindo desse princípio que a gente está colocando aqui. Então, eu não preciso comer o arroz, a farofa, a maionese, o salpicão, Mas o doce, a sobremesa. É maravilhoso, né? O peru. Tudo. Então, assim, como é que a gente organiza, quando a gente não tem controles diante da qualidade daquilo que é oferecido, a gente se organiza na quantidade. Porque, inclusive, tem um estudo muito interessante, que ele foi um estudo longitudinal, né? Feito durante muitos anos, com pessoas que trazem justamente essa fala, assim, meu Deus, mas quando eu tinha 20 anos, eu tinha um peso tal, e agora eu tô 20 quilos acima do meu peso, eu não vi ganhar esse peso ao longo desse tempo. E aí esse estudo, ele mostra justamente isso, que talvez, um pouco do contrário do que é colocado, né, que esse peso, às vezes, entre o Natal e o Réveillon, se ele é muito grande e depois você não faz nada para você voltar e perder, que é o comportamento que a gente tem que ter ao longo do ano, né? Ele fica. Então, no final do ano eu venho e aumento um pouquinho. No final do outro ano eu venho e subo mais um degrau. Depois, outro degrau. Então, muito mais do que essas flutuações pontuais, é depois o que a gente faz para voltar para a nossa base, para a nossa rotina. Né? Então, o que a gente faz de vez em quando não impacta tanto a nossa saúde quanto aquilo que a gente faz todos os dias. Mas também essas escolhas pontuais, se a gente não fica atento, ela vai levando a gente ao longo do tempo, com o passar dos anos, para um lugar que a gente nem sabe como chegou. Com certeza. E quando você se dá conta, já está bem mais pesado. Exato. Mariana, então você falou da insulina e o glucagon, e o segundo aspecto, a grelina e a leptina. E a leptina. A leptina, ela é um hormônio que sinaliza a nossa percepção de saciedade. E um quadro muito comum que tem é da resistência a essa leptina. Então, assim como existe resistência à insulina, né, onde o que acontece? Eu libero a insulina, mas eu não consigo as células não conseguem captar essa insulina, então a gente começa a liberar mais e mais e mais para que ela trabalhe mais, a gente vai dando picos cada vez maiores, mas ela é cada vez menos eficiente. Com a leptina pode acontecer a mesma coisa quando acontece uma resistência. Então, as células que recebem essa leptina para essa sinalização de eu estou saciado, elas começam a ficar resistentes. A gente vai secretando cada vez mais, vai dando picos cada vez maiores, mas o efeito é o oposto. A gente percebe cada vez menos a saciedade. Só que ela e a insulina, elas têm uma conversa muito íntima. Então, se a gente organiza uma, a gente quase sempre organiza a outra. E é um hormônio que ele é produzido pelo nosso tecido adiposo. Né? Então, quando a gente vai mudando a nossa composição corporal, a gente também vai modificando essa secreção e vai melhorando essa percepção de saciedade. As pessoas que têm muito tecido adiposo, então elas também tendem a ter mais fome por um excesso da leptina, é isso? Elas produzem mais leptina, só que essa produção em excesso pode gerar resistência, é isso que acontece. Então, a gente tem um efeito de, eu tenho demais e eu começo a fazer uma resistência pelo próprio processo inflamatório que a gente tem desse tecido adiposo, né? E aí eu vou produzindo mais, parece que não faz sentido, né? Parece uma coisa antagônica. Eu tenho mais, então eu deveria produzir mais. O corpo busca o equilíbrio em todas as situações. Exatamente. Se eu tenho demais, eu paro de produzir. Exato. Parando de produzir, ele sinaliza como falta. Exato, é isso. E aí, quando a gente muda essa composição, a gente também regula melhor a liberação desse hormônio e a gente começa a entrar num estado que a gente chama de homeostase, né? Que é de equilíbrio. Ou seja, a simples escolha dos alimentos regula todo o resto. Sim, é uma grande parcela, é uma grande parcela para a gente regular esses hormônios, salvo situações muito específicas, né, de doenças crônicas e tudo. A grande parte de toda essa regulação hormonal, ela é feita com boas escolhas alimentares, exercício físico
e uma boa qualidade de sono. Mas é tudo alimentação, exercício físico e sono. Não tem o que fazer. É a base Simples de assim tudo. e muito complicado às vezes, E não é? muito complicado porque esbarra no comportamento. Então, todo comportamento que a gente quer mudar, entra toda a nossa complexidade de ser humano para a gente conseguir ir ajustando, equilibrando esses copinhos todos. Então, aí vem a experiência da Nutri, né? Como que é essa questão da mudança desse hábito, dessa alimentação, enfim, ela tem fases, como que é o comportamento que precisa ser mudado? Então, a pessoa vai lá na consulta e ela tem um grande desafio, porque mudar hábitos não é fácil, Sim. né? O que você nota e como que se facilita esse caminho? Acho que a gente tem várias estratégias, sabe, Mônica, para facilitar esse caminho. E estimular a autopercepção e modular o que eu chamo de sistema de recompensa do nosso corpo, eu acho que é uma das principais cartas que a gente pode usar. Normalmente a pessoa que vai buscar, ela já está num estágio, né, de saber que ela precisa de ajuda e procurando algum caminho. Então, ela vem muito motivada muitas vezes, né, e aí esse começo, ele acontece com muita facilidade, especialmente quando ela consegue ver todo esse comportamento com mais clareza, ver como as mudanças das escolhas alimentares, elas realmente favorecem tanto a perda de peso, melhoram a qualidade de vida, a composição corporal, toda a parte dos exames bioquímicos. Então, a gente colher esses frutos, né, inicialmente, eles são muito motivadores. Então, esse início é aquele mar de rosas, né? Eu venho de uma forma com uma expectativa, eu começo a me enxergar de outra forma, começo a regular o meu corpo de outra maneira e vejo que isso traz bons resultados. Agora, a manutenção desse comportamento é que é a parte desafiadora. E algumas coisas que a gente pode usar é dividir isso em fases, né? Dividir objetivos por fases. Então, qual vai ser o meu objetivo desse momento? Qual vai ser, o que eu quero com isso agora? Então, a gente separar, isso ajuda muito, porque se a gente pensa muito a longo prazo, a gente corre o risco de se perder. Eu tô cuidando da minha alimentação, mas não tô, né? A gente perde um pouco esse foco. Mas, para mim, acho que a principal coisa é a gente ir modulando o nosso sistema de recompensa. Então, por exemplo, quando eu tenho uma escolha alimentar, quando eu faço uma escolha alimentar, ou quando eu escolho me comportar de alguma forma, sei lá, ao invés de eu ir treinar, eu fiquei deitada dormindo. Ou ao invés de eu comer uma salada, uma comida saudável, eu escolhi um brigadeiro. Não é problema com brigadeiro, problema nenhum ficar dormindo. Mas eu escolhi isso. É porque aquilo trouxe para mim algum resultado, aquilo trouxe para mim alguma recompensa. Prazer. Um prazer. Então, pode ser um prazer, pode ser um relaxamento. Então, alguma recompensa isso traz. Quando a gente começa, ao longo dessa nossa trajetória de mudança de comportamento e de estilo de vida, mostrar para o nosso corpo quais são as recompensas, que não são só momentâneas, mas elas são reais e duradouras, a gente consegue dar consistência para o processo, quando a gente fala de comportamento. Então, eu costumo dizer, tenho prazer de eu comer um brigadeiro, mas tenho prazer de eu não comer o brigadeiro. De mostrar para mim que eu consigo. Que eu consigo. Então, assim, eu tô num foco, eu tô num propósito. Então, eu tô aqui comprometida com um projeto, vou ficar aqui 30 dias, vai ser uma motivação, vai ser uma mudança de chave, vou me comprometer. Mas essa coisa aqui tá tão gostosa, eu me comprometi a não comer doce esse mês. Vamos colocar que essa era uma das metas. Então, eu tenho prazer se eu comer, mas eu tenho prazer e o meu cérebro, ele demora a entender isso. Na primeira vez, não é prazeroso. Na primeira vez que você fala não, é sofrido. Vem uma culpa junto, né? Vem uma culpa, acho que vem um conflito. Será mesmo que eu quero? Não é mesmo que eu quero isso? É só um brigadeiro, é tão gostoso. Será que isso mesmo que vai fazer diferença? Então, inicialmente esse prazer ele não é tão prazeroso, ele é mais sofrido, porque o corpo demora a entender que quanto mais eu estou em mim, firme nessa decisão, né, nesse lugar de eu estou aqui, é essa escolha,
a gente vai ganhando uma autoridade consigo e ganhando a nossa própria confiança. Porque os resultados, eles não vão vir imediatamente. Quando você fala não para uma coisa, você não está colhendo o resultado ali. Talvez na hora, dali um tempo você fala, não, eu consegui ser firme, o prazer está aqui, eu consegui ser disciplinado. Mas a perda de peso, a melhora da qualidade, a melhora da composição corporal, qualidade que eu digo, qualidade de vida, uma certa organização, uma certa disciplina que eu coloco na minha vida, esse autodomínio da hora que eu posso, a hora que não. Quem escolhe o doce? Sou eu ou ele que me escolhe? Você vai se empoderando, né? Eu não gosto muito desse termo, mas de verdade porque você vai vendo que você consegue, né? É você que está ali no controle de si. Então, eu acho que isso é o que vai sustentando essas mudanças a longo prazo. E assim, o ambiente nem sempre vai ser colaborativo, né? As festividades, os convites sociais que a gente tem. Então, essas coisas existem, elas vão continuar existindo. Mas a partir do momento que você vai se alinhando consigo, ficando, como você disse, mais empoderado dessas decisões, o seu corpo também começa a modular um sistema de recompensa, onde você sabe o que você está colhendo com aquela escolha. E sai daquela resposta imediata, sabe? Mariana, tem uma palavra também que está muito na moda, que é dopamina. Sim! Isso tudo que você está falando tem a ver também com esse sistema de recompensa? Tem a dopamina atuando aí no meio? Como que é? Porque a gente fala muito de insulina, mas tem também essas questões do sistema de recompensa. Sim. E do sistema que proporciona prazer. Isso, é o sistema dopaminérgico, e ele está justamente ligado com isso, com as nossas respostas de prazer instantâneos. Então, o que eu faço agora? O que o meu corpo libera de neurotransmissor que sinaliza esse bem-estar, essa alegria, essa sensação de prazer, né? E como que ele vai buscando isso, não num sentido que também viralizou recentemente, que é de dependência de dopamina, compulsão, ou vício em dopamina, né? A gente não pode usar esse termo porque a gente não vicia em dopamina, né? O vício, ele tem na sua etimologia, né? No significado da palavra, ele é uma coisa que tem uma outra aplicação. Então, o nosso corpo, ele não se vicia em dopamina, mas todas as vezes que eu libero uma dopamina porque eu tenho uma resposta de algum comportamento que eu tive que me dá muito prazer, é óbvio que eu tenho uma memória, eu tenho uma sinalização ali neuronal, um caminho neuronal que ele é fácil. Então, tem um tentáculozinho ali desse neurônio que ligou ao outro. Esse caminho já é conhecido. Então, para ele, é muito mais fácil eu ir por aqui. Então, o comportamento que me dá um prazer mais rápido, que obviamente, como consequência, libera mais dopamina, é onde eu vou tender a repetir, tá? Então, também ela participa. Em algumas situações, isso também precisa ser quebrado ou modulado ou reajustado. Isso, ela precisa ser modulada, porque eu tenho os meus prazeres imediatos e isso é natural do nosso corpo, senão não existiria dopamina, e né? Sem isso também a pessoa fica deprimida, né? Exato, então a dopamina, a endorfina, a serotonina, elas estão todas ali naquela cestinha das coisas que nos deixam bem, né? Que nos deixam uma sensação de bem-estar, né? Então, isso tudo faz parte de uma mesma cestinha ali de neurotransmissores. Então, isso é importante, mas a gente pode modular para que a gente não entenda esse como o único caminho do prazer, mas que as coisas que a gente colhe, que demandam tempo, a gente também consegue sinalizar para o meu corpo que eu colho algo positivo disso. Ou seja, eu preciso encontrar outras maneiras de produzir esse mesmo efeito. Eu li uma vez um livro chamado The Hunger Fix, né? Como consertar a fome. E ela falava justamente sobre esses centros de recompensa, onde o açúcar atua como uma nicotina ou como outras substâncias que causam o vício. E a proposta dela era construir essas substâncias ou substâncias muito parecidas que dão o mesmo tipo de prazer através do exercício.
Ela fala aqui que você tira o açúcar, você tem que colocar alguma coisa no lugar, e não tem coisa mais saudável do que atividade física, porque vai justamente produzir endorfina, serotonina, e de uma forma que não vai causar todos esses desequilíbrios aí da insulina, de outros hormônios, né? Exato. E é interessante isso que você colocou, porque esse é um ponto que a gente sempre precisa estar atento. A gente nunca tira um hábito e deixa aquele espaço vazio. Fica um buraco, né? Não pode deixar esse buraco, porque ele chama muita atenção no nosso sistema de comportamento. Toda vez que eu tiro alguma coisa, algo precisa entrar no lugar para a gente fazer a transição. Então, se eu tiro a sobremesa do almoço, o que eu vou colocar? Eu vou pôr uma fruta, eu vou pôr um café, eu vou pôr um chá, eu vou pôr um ritual de ler um livro e relaxar. Alguma coisa, quando a gente quer mudar hábitos, quer mudar comportamento, isso serve para tudo, não só para alimentação. Então, eu imagino que todas as pessoas, né, querem substituir esse alimento talvez por um outro alimento, mas não necessariamente precisa ser um outro alimento. Acho que você falou muito bem aqui. Vou meditar, vou relaxar, vou tirar uma soneca, vou fazer uma caminhadinha, né? Vou talvez assistir algum vídeo de alguma coisa que também eu gosto e me dá prazer, enfim, que esses alimentos que geram esses desequilíbrios, eles não precisam ser substituídos só por outros alimentos. Faz sentido isso? Faz sentido, Mônica. Inclusive, uma coisa que a gente observa muito, né, conversando, escutando o relato das pessoas, é que a mochilinha da comida ela está muito pesada. O que eu quero dizer com isso? Toda necessidade de prazer, de relaxamento, de felicidade está no comer. Às vezes as pessoas têm uma vida com tão pouco momento de prazer, de autocuidado, que sobra só para comida. Fica resumido só na comida. Nossa, que interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, assim, aí quando você vai para um processo de mudança de comportamento alimentar e você tira, e você restringe essa comida, sobra o quê para essa pessoa? Então, isso fica muito, muito tenso, é um conflito mesmo. Então, eu sempre pergunto para os meus pacientes que têm esse perfil, o que mais, além de comer, que te dá prazer e que você não faz mais? Quais são as coisas que você hoje esqueceu? É tomar um banho demorado, é ouvir uma música, é encontrar os amigos, é ter um momento para você ler, é cozinhar, é o quê? É montar um quebra-cabeças, é o quê? Então, muitas vezes, o comer, né, a comida, ela é responsável por tudo. Aí a gente quer perder peso, a gente quer melhorar a qualidade de vida olhando só para aquilo, sem lembrar que todos esses outros hábitos, eles compõem o que a gente é. A gente não tem que nutrir só o corpo, tem que nutrir também a alma, né? Exato. A mente. A mente, as emoções. Então, aí, sei lá, uma pessoa que vive só, né, que mora só e chega no final do dia, ai, meu problema é a noite, eu sinto uma fome. Você está comendo o quê? Né, é a solidão, é a tristeza. Ou é o vazio que você está preenchendo com aquela comida. Exato, né? É a necessidade do afeto. Vai adiantar falar para essa pessoa comer menos? Não, então, olha, vamos fazer uma coisa. No final do dia, você vai fazer uma chamada de vídeo com os seus filhos, você vai ligar para um amigo, você vai dar uma volta no quarteirão e ver se você encontra algum vizinho para vocês conversarem. Porque não adianta eu só atuar na restrição da caloria, na mudança da escolha alimentar, se tem outras coisas que a comida está ocupando espaço. Então, quando a gente fala de nutrição comportamental, Mônica, a gente vai muito para esse lugar também, de entender como a gente relaciona o que a gente come e como a gente se comporta em todos os sentidos, emocional, psíquico, intelectual, nas nossas relações. Uhum. E esse desequilíbrio que às vezes vai levar a comida. Quer dizer, é tudo um círculo vicioso. Né? Sim, sim. Sim. A pessoa ela tem que olhar por vários ângulos, porque tem esse componente também que é emocional,
que vai afetar, mas que também a comida vai se associar com isso, né? Com tudo. Então, você vê que não dá para a gente falar de uma coisa só? Não dá para a gente falar é só o hormônio, é só o comportamento, é só o perfil calórico, né? Como é que você vê uma iniciativa dessa, como Agora Vai, né? Onde as pessoas se juntam em pequenos grupos e todas se propõem a perder peso juntas, enfim. Sim. No aspecto comportamental, qual você acha que é o grande ganho, ou a vantagem, ou algo que é muito favorável nesse contexto? Olha, eu vejo 3 grandes pontos num projeto como esse do Agora Vai, né? O primeiro é o da motivação, porque quando você está sozinho, às vezes é muito mais difícil você engrenar. Então, quando você está junto com outras pessoas, todos olhando para o mesmo objetivo, ainda mais que é uma coisa, é uma grande brincadeira, né? É uma coisa divertida, até um tanto lúdica, porque são 30 dias, Sim. Né? Então, a gente não vai ter grandes mudanças de comportamento, de estilo de vida, mas eu acho que a questão da motivação, de você estar associado a grupos que estão olhando para o mesmo lugar que você, a pessoas que estão olhando para o mesmo lugar que você, isso ajuda a te motivar. Sozinho não consigo, não vou, estou com preguiça de treinar. Não, vamos lá, vamos todo mundo. Então, a motivação é o primeiro ponto que eu acho que ajuda muito. O segundo ponto que eu vejo de ganho é poder construir uma rotina, poder construir um hábito. Tá? Então, eu me comprometer a todos os dias treinar, a seguir um planejamento alimentar, a me pesar, a monitorar, a mensurar isso. Então, esse compromisso e essa disciplina, eles também modulam o nosso comportamento. Então, acho que esse é um grande ponto. E eu acho que o último, e o mais poético, né? O mais bonito, seria justamente da modulação desse sistema de recompensa, né? Porque talvez as escolhas que você vai fazer no dia a dia, ao longo desses 30 dias, elas não vão ser fáceis, elas não vão ser gostosas, prazerosas, mas ao final desse tempo, o que eu construí? Qual que foi esse comportamento, esse ganho que ficou dessa convivência, desse grupo, do que eu aprendi, do que teve de troca com outras pessoas, do que eu aprendi sobre mim mesmo, sobre o meu corpo, as escolhas que eu fiz, a gordura que eu perdi. Então, isso no longo prazo. Então, ele conversa muito com o que a gente vem falando, né? Ele abraça esses 3 grandes pontos. E eu gosto de pensar numa iniciativa dessa, como Agora Vai, como um empurrão, né? Uma possibilidade de uma virada de chave. Uma virada de chave, assim, na cabeça de justamente isso, agora vai, né? Vamos começar a olhar mais, vamos começar a ter um pouco mais de disciplina, mudar aquilo que não faz mais sentido, construir novos caminhos e contar com o apoio, porque isso faz muita diferença. Na prática, né? Nós já fizemos aí 6 ou 7 edições, até perdi a conta. Mas o que é muito interessante é que, como todo esse assunto de excesso de peso mexe muito com a autoestima, normalmente as pessoas que estão mais gordinhas, enfim, elas têm muita vergonha de falar sobre isso. Eu tenho aqui, quase todo mundo tem seus 4, 5 quilinhos para perder, mas como a pessoa não se sente bem com isso, dificilmente ela fala sobre o assunto. E quando começa Agora Vai, parece que você destampa uma panelinha, Sim. Né? Porque finalmente todo mundo consegue falar, né, abertamente. Agora agora eu vou perder meu peso, eu quero perder peso. Porque às vezes até para o professor, né, de educação física, para o professor da academia, as pessoas têm vergonha de falar que querem perder peso ou que precisam, ou que aquele excesso de peso incomoda. Sim. Mas começa Agora Vai, todo mundo fala disso assim como se fosse um alívio. Eu vou perder peso, eu quero perder peso, agora é minha vez, agora vai. Então, o nome é muito feliz também, né? Porque é justamente esse momento de virada de chave, de decisão. E claro, a gente sabe que em 30 dias, né, o resultado ele é interessante, mas muitas vezes não vai resolver ainda a vida da pessoa, às vezes ela ainda tem muitos outros para perder. É uma sementinha plantada, né? Mas mostra um pouco daquilo que a pessoa pode fazer e ela se sente capaz de fazer. E quando vem o resultado ali na bioimpedância,
é fantástico, porque a pessoa fala, nossa, eu consegui tudo isso em apenas 30 dias. Exato. E às vezes ela passou a vida inteira, né, querendo tomar essa decisão e nunca tomou. A né? questão do peso, ela é muito estigmatizada, né? E poder Muito. tirar esse pudor, assim, que tá em torno desse assunto é muito bom. É muito bom você poder falar isso abertamente, é bom poder trabalhar com isso, né? Fazer esse convite e tá todo mundo nesse mesmo lugar. E a gente vê que, assim, as pessoas demoram muito para tomar essas decisões de vida saudável. É assim com o exercício e é assim com a nutrição também, né? Sim. Então, agora, porque a gente já vai se encaminhar aqui para o final da nossa entrevista, né? Eu quero fazer uma pergunta para a especialista em comportamento, em nutrição, né? Em comportamento alimentar. O que você diria para essas pessoas que já estão há bastante tempo pensando que elas têm que mudar esse hábito de alimentação, de nutrição, enfim, mas ainda não tomaram essa decisão? Como que você poderia ajudar? Qual que é a dica de ouro? O que elas podem fazer? Ou seja, por onde começar? Né? Qual que é o seu principal conselho ou a sua principal recomendação para essa pessoa sair desse marasmo, dessa inércia e falar, hoje é o dia que eu vou mudar o rumo dessa minha alimentação? Acho que o grande pensamento que pode nortear, né, essa decisão é pensar que você só vai melhorar. Né? Eu acho que quando a gente toma uma decisão de melhorar, de cuidar da alimentação, de cuidar do corpo, de cuidar da saúde, a gente está dando um passo para o nosso autocuidado e a gente só tem bons frutos a colher. Então, para que protelar algo que a gente vai fazer em nosso benefício que só vai trazer melhora, né? E uma outra coisa que também a gente pode considerar é que eu acho que essa é a nossa grande e mais valiosa aposentadoria. O que a gente cuida do nosso corpo, o exercício que a gente faz hoje é a maneira como a gente vai viver os próximos anos, né? Então, olhar para esse corpo hoje, olhar para os seus comportamentos alimentares, nutricionais hoje, escolhas de vida, eles estão favoráveis, eles estão coerentes com a vida que você quer ter nos próximos anos? Então, pensa que uma pequena mudança, pequenas mudanças, elas já geram grandes frutos e todos eles vão te colocar num caminho de melhora, né? Você vai estar sempre melhor. Então, se você fizer um pouquinho diferente, você já vai colher um pouco mais de melhora. Então, nada muda se nada muda. Eu acho que essa seria a grande frase para a gente pensar. Nada muda se nada muda. Se você quer um pouco de melhora, colher um pouco mais de saúde, alguma coisa precisa acontecer de diferente. Sensacional. E eu adorei outra frase que você falou, que é justamente que essa mochila de comida está muito pesada. Sim. A pobre da comida. Assim, o exemplo é muito fácil de entender, né? A gente acaba descarregando uma porção de outras insatisfações, os problemas, e vai tudo para a comida, e não precisa, né? Pode ser tão mais leve essa mochilinha. Pode ser muito mais leve, até quando a gente fala do exercício físico, eu vou fazer uma restrição alimentar para perder peso. Eu falo, mas você está fazendo exercício físico? Porque senão a mochila da comida vai ficar muito pesada, vai sobrar tudo para a comida. Vamos dividir as responsabilidades? Ajuda os hormônios, ajuda tudo, né? Vamos dividir esse peso com outras mochilinhas aí para a gente caminhar um pouco mais leve, senão fica tudo muito difícil. E não é para ser. Não é para ser. O caminho é para ser gostoso, é para a gente curtir. Mariana, adorei. Muito obrigada pelo nosso momento. Sim, temos informações super, super preciosas. Tenho certeza que todos os nossos alunos, clientes que vão passar pelo Agora Vai, né, vão ter acesso a esses conteúdos fantásticos e que eles vão ter muito bom resultado. A gente vai ficando por aqui hoje. A gente termina hoje aqui a nossa maratona da nutrição aqui no podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esqueça de clicar aqui, né, para se inscrever, para receber toda semana novos conteúdos, né, conhecer um pouco mais sobre a nossa comunidade, sobre as pessoas que estão aqui junto conosco e aproveitar dessas dicas tão importantes. E vamos ficando por aqui.